Olá a todos, eu me chamo Igor Nônega, estou no terceiro semestre de Engenharia Química Olá a todos, eu me chamo Breno Gomes, eu estou no primeiro semestre de Engenharia Química. e nós trouxemos hoje um excelentíssimo convidado para o nosso café atômico. Poderia se apresentar, professor? Claro, eu sou o professor Sérgio Carvalho Araújo, do Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estou na instituição desde 2004 e atuo na área de tecnologia química. Então, professor, pelo que a gente sempre começa numa pergunta assim mais interna no pessoal da química, por quais motivos o senhor escolheu a área da química? Eu tinha já naturalmente uma tendência pela área de exatas. E dentre as possibilidades de cursos na área de exatas, né, a gente tinha aqueles mais tradicionais, né, que a gente já conhecia, né, e estava surgindo na época a informática, né, então ainda não existia os cursos da área de informática, né, e dentro desse contexto, né, obviamente a área de informática se mostrava como uma área bastante interessante por ser uma área nova, né, mas também era final da década de 80, né, final dos anos 80 ali, final do regime militar, né, início ali do governo Tancredo Sarney, e eu vislumbrei ali que seria talvez uma oportunidade atuar na área de química, pensando que a partir daquele momento o Brasil tinha grande potencial para se desenvolver industrialmente, né? Ou para buscar um outro caminho, né, de desenvolvimento econômico que passava pela área de química. Então, dentre as possibilidades que eu tinha de fazer curso de graduação na área de exatas, né, eu vislumbrei ali que talvez a área de química fosse uma oportunidade interessante, pensando nesse desenvolvimento tecnológico, industrial que o Brasil poderia alcançar, né, daquele momento para frente. Então, entre as opções, né, entre a área de informática estava iniciando, ainda não se tinha, né, hoje como a gente tem as engenharias ou as ciências da computação, ainda era aquela parte mais voltado a sistemas, né? Então ainda não tinha a informática como a gente conhece hoje, estava começando. E a química, eu entendi que a química talvez fosse muito mais interessante naquele momento. Certo. E dentro da sua área de atuação, o senhor teria uma específica ou o senhor já trabalhou com mais de uma área? Eu trabalho com mais de uma área na área de tecnologia química, né? Então, em termos de formação específica, a minha pós-graduação foi voltada mais para a parte técnica da química, do ponto de vista industrial, de aplicações industriais. Então, meu mestrado foi na área de aplicações de radiação ionizantes, né? Voltado para a utilização industrial dessa tecnologia. E meu doutorado foi na área de materiais, né? Então, a minha formação, né, de pesquisa foi voltada mais realmente para a área de materiais. Mas na área de química eu me interesso amplamente por todas as áreas tecnológicas, né? Tanto é que eu ministro aí várias disciplinas de formação específica, né, para os cursos de química, que envolvem as tecnologias químicas em geral, inclusive as operações unitárias. Caramba! E dentro dessas matérias, quais que o senhor dá atualmente? Atualmente eu ministro as disciplinas de microbiologia e biotecnologia, tecnologia de fermentações, fundamentos de engenharia, que a gente também conhece como princípio de processos químicos, né, que envolve balanços de massa e energia, os processos químicos industriais inorgânicos, cosmetologia, né, que nos cursos é uma disciplina optativa, mas também a disciplina optativa faz parte do currículo pedagógico dos cursos, né? Já ministro, né? Estou ministrando agora Operações Unitárias 2, né, novamente, né? Já ministrei corrosão como uma disciplina não obrigatória e agora para engenharia é uma disciplina obrigatória, mas esse semestre a disciplina de corrosão está com outro professor.
Já ministrei disciplinas na área de polímeros, né? Tecnologia de polímeros, química ambiental. Então, as disciplinas aí da área, né? Mas, basicamente, hoje, no primeiro semestre, né? Eu estou ministrando microbiologia e biotecnologia, fundamentos de engenharia, empreendedorismo, né? E cosmetologia como uma disciplina optativa. E no segundo semestre, eu ministro tecnologia de fermentações, industrial inorgânica e operações unitárias. As operações unitárias 2, né? E uma coisa que eu fiquei me perguntando, o senhor se formou no Maranhão, certo? Sim, na Federal do Maranhão. Certo. Como que o senhor escolheu vir para o Mato Grosso do Sul? Não, acho que eu não escolhi vir para o Mato Grosso do Sul, né? A gente vai desenvolvendo várias atividades, né? Depois que você se forma, né? Depois que você se gradua, né? Depois você faz uma pós-graduação, é natural, né? Que você comece a interagir. Na minha área, né? Eu sempre tive muito interesse na área tecnológica, né? A gente começa a interagir com diversos segmentos, né? E através de um trabalho que eu vim fazer aqui em Campo Grande, né? Através do Sebrae, conheci Campo Grande, achei na época uma cidade bem pequena mesmo, com cara de interior, né? Gostei bastante da cidade, né? Desse clima de capital com áreas de interiores, né? E depois, né, desse primeiro contato que eu tive com Campo Grande, apareceram oportunidades de trabalho aqui, né? Eu fui convidado para ministrar aula numa universidade particular, no primeiro momento, né? Então eu vim aqui dar aula, né? Morava ainda em São Paulo, e depois apareceu a possibilidade aí de fazer o concurso aqui para a UFMS, né? Eu me candidatei, né? Fui aprovado no concurso e resolvi, então, atuar nessa área, né? Na área de educação, né? Certo. E como que funciona um processo de seleção de professores? O senhor poderia explicar um pouquinho pra gente? Você tendo a pós-graduação, né? Hoje, para ingressar em qualquer universidade, você tem que ter no mínimo um doutorado, né? É por edital, né? Então abre o edital para áreas específicas, né? E através dos editais você se candidata de acordo com as especificidades que o edital traz, né? Então, quando eu me candidatei, a vaga que estava aberta era para professor na área de tecnologia química, né? Então, a minha graduação e a minha pós-graduação se encaixava no perfil que o edital exigia para você ser candidato àquela vaga. Então, a entrada, né, para você atuar como professor nas universidades é através de editais, né? E editais geralmente que trazem vagas com formações específicas que são exigidas para atuar naquela área. Então, se você vai para a área de orgânica, obviamente você tem que ter, né, uma pós-graduação na área de orgânica. Se você vai para a analítica, você tem que ter uma pós-graduação na área de analítica e assim por diante, né? Então, as vagas, elas são abertas para atender áreas específicas dentro dos cursos e as pessoas que se candidatam, obviamente, tem que ter uma formação compatível com a área que ela está se candidatando. Entendi. Professor, em meio a esse ambiente acadêmico, né, de faculdade, eu acho interessante te perguntar assim, em quais projetos, né, você está envolvido no momento, projetos de pesquisa, assim. Eu trabalho atualmente, né, pesquisando moléculas naturais, né, que tenham possibilidades de ser utilizadas em aplicações tecnológicas. Então, hoje minha principal área de pesquisa é na área de materiais renováveis, né? Então, o meu foco é sempre buscar, né, nas fontes renováveis moléculas que a gente possa utilizar em diversos segmentos da indústria. Então, na área de tintas, na área de cosméticos, na área de polímeros, né, na área de combustíveis. Então, minha área de pesquisa tem um foco, né, em buscar na natureza, né, nas fontes renováveis, moléculas que a gente possa utilizar tecnologicamente. Certo. E dentre esses projetos assim, professor, esse atual e também os posteriores, qual você enxergaria ali o mais significativo para a sua carreira? Eu acho que todos são significativos, porque todos têm potencial aí de encontrar novas aplicações, né, novos mercados, né, em diversas áreas. Então, eu posso citar aqui que eu tenho
um trabalho onde a gente está buscando desenvolver sílica de fontes naturais para aplicações tecnológicas. Então, estamos testando na área de tintas, na área de cosméticos, né, em diversas outras áreas, né. A gente também trabalha com poliuretanas, né, obtidas a partir de óleos vegetais, que também tem possibilidade de aplicações tanto na área técnica, né, como material de construção, adesivos, etc., como também na área de medicina, né. Então, aplicações na área médica também. A gente tem pesquisa na área de cosmético, né? A gente busca moléculas que tenham princípios bioativos. Então, todos os trabalhos, eles têm uma relevância, né? Tem um peso característico dentro de cada uma das áreas. Então, assim, não teria assim, uma área para destacar assim, como Entendi. fosse uma área de maior relevância, porque a relevância é a área geral do trabalho, é buscar na natureza novos materiais, né, que a gente possa utilizar nessas aplicações, né, vindo de fontes sempre renováveis. Mas o senhor não é só a parte da pesquisa e a docência, o senhor também coordena alguns projetos de extensão. O senhor poderia apresentar Sim. também quais projetos o senhor coordena, quais o senhor já coordenou? Eu atuo em extensão desde que entrei na universidade, né? Então, assim, eu fui meio que... não foi de caso pensado, na verdade, né? Então, quando eu cheguei aqui na universidade, a extensão ainda é incipiente, né? Não tinha tantos projetos de extensão e a extensão não era uma atividade curricular como era hoje, né? Então, tinha a Miriam, né? A Miriam era uma técnica aqui da universidade, ela tinha um projeto de extensão e ela me convidou, né, para participar desse projeto de extensão, que basicamente é fazer o que a gente continua fazendo até hoje, né, que era ir às escolas explicar o que é um curso de Química, né. Então, ela tinha esse projeto, ela me convidou na época para participar, e desde esse primeiro momento, né, que eu tive a possibilidade de participar com ela desse projeto, eu comecei a me interessar pela extensão e comecei a desenvolver projetos de extensão, né. E depois eu vim a ser tutor do PET, né, onde eu trabalhei largamente também em vários projetos aí envolvendo extensão. Atualmente eu tenho 2 projetos de extensão, né? Um tem foco no solo, né? Então, é um projeto denominado A Ciência do Solo, né? O seu papel social e ambiental, onde a gente trabalha todos os aspectos relativos ao solo, né? Então, de maneira transversal, né? Então, tudo que envolve solo, química, física, matemática, biologia, geografia, né? Sociologia. Então, todas as coisas que envolvem a utilização do solo nos interessa dentro desse projeto. E o outro projeto envolve inteligência artificial, mas o foco, embora a gente trabalhe em inteligência artificial, né, a gente divulgue, porque é uma coisa nova na época do projeto, também era uma coisa ainda que estava começando, por isso o interesse em trabalhar esse tema, mas a gente foca também a parte de materiais, né? Então, os diferentes tipos de materiais, vidro, madeira, polímeros, né? E suas aplicações, e também a nanotecnologia. Então, dentro desse projeto, a gente casou, né, o uso da tecnologia, que é a inteligência artificial, com os materiais que a gente precisa para construir os hardware, os equipamentos que a gente precisa para desenvolver a inteligência artificial, em seus vários aspectos e nos diversos campos, né? Então, a gente usa materiais para construir equipamentos, tratores, né? Artefatos de defesa, avião, né? Navios. Então, a gente usa materiais aí largamente, né? Os microchips, né? Então, a gente trabalha a inteligência artificial, mas também a gente trabalha toda essa parte que envolve a ciência dos materiais e as suas aplicações. Interessante. Bem interessante. E professor, nessa parte ali do contato com os alunos, fora das salas de aula, eu gostaria de saber com relação a alunos de iniciação científica, se você está à procura no momento. A gente está sempre aberto a propostas, né? Então, todos os alunos que têm interesse em desenvolver iniciação científica, né? A nível de iniciação científica ou iniciação científica tecnológica, a gente está aberto a receber propostas, né? Então, não existe um calendário, não existe um período de inscrição, né? É simplesmente o aluno manifestar interesse e também depende da disponibilidade do aluno com relação a ele ter uma necessidade ou não de ter uma bolsa para desenvolver o trabalho, né? Claro que a gente sempre busca, né,
recursos para ajudar o aluno a desenvolver os seus projetos, né? A bolsa é importante, mas, como vocês sabem, nem sempre a universidade tem recurso suficiente para ceder bolsas para todos os professores na quantidade que seria eventualmente necessária, né? Então, às vezes a gente tem bolsas disponíveis, né? Quando a gente divulga que a gente tem essas bolsas para os alunos que tiverem interesse, né, em buscar, mas também a gente está aberto aí a alunos que têm interesse em desenvolver projetos de pesquisa e que eventualmente não necessitem de bolsa, mas que têm interesse em desenvolver o projeto. Professor, as suas ações, elas estão centradas apenas no escopo da universidade ou o senhor também tem atuações fora dela? Por exemplo, com empresas, com movimentos sociais? O senhor poderia explicar um pouquinho? Sim, eu tenho várias interações, né, fora da universidade, né? Eu tenho bastante contato ainda com empresas, né? A gente mantém um canal aí aberto de contato, de conversa, a gente está sempre falando com os colegas, né? Que trabalharam com a gente, o que a gente trabalhou com algumas empresas, então a gente mantém ainda esses contatos, né? Tá sempre trocando ideias, né? Avaliando oportunidades, né? A gente tem contato com professores de outras instituições, a gente tem um grupo de professores da Universidade de São Paulo e de outras universidades que também trabalham na área de materiais, né? A gente tem um grupo que a gente sempre se reúne regularmente, né? A gente faz reuniões aí, às vezes semanais, né? Para a gente trocar ideias, conversar, né? E claro, a gente tem também as atividades sociais, religiosas, né? Que a gente também desenvolve. Eu faço parte aqui da comunidade da Divina Trindade, né? Que fica aqui próxima à universidade. Lá frequento vários outros professores. E lá a gente desenvolve, obviamente, além de todo um trabalho voltado para as questões religiosas propriamente ditas, né? Também os aspectos sociais envolvidos, né? Então a gente também apoia causas sociais, projetos sociais que necessitam aí também da nossa ajuda. E mais do que os seus feitos, o senhor poderia contar um pouquinho para nós sobre quem é o senhor, qual é a sua história, o seu entrelaçar para ser quem o senhor é hoje? Eu acho que eu sou um pouco de cada um de vocês, né? A gente quando tá lá no ensino médio, né? Ali a gente começa ali o primeiro, segundo ano, né? A preocupação maior é sair do ensino médio, né? E quando a gente chega ali no terceiro ano, começa a vir, né? Aquele medo, né? E agora, né? É o último ano, né? E daqui para frente eu vou ter que ter uma responsabilidade maior, né? Então começa a vir aquele peso, né? De primeiro passar num vestibular, né? Fazer um curso superior. E depois, né, que você faz o curso superior, você tem que se tornar um adulto, né? Você tem que buscar assumir a responsabilidade integral pela sua vida, né? Em todos os aspectos, principalmente no aspecto financeiro, né? Então, enquanto você é estudante, né? Você é estudante, mas depois que você se forma, você não é mais estudante, né? E assim, eu sempre tive uma preocupação, eu sempre fui muito dedicado aos estudos, né? A partir de um certo momento, antes não era, né? Mas a partir de determinado momento eu entendi que estudar era importante, né? Então foi mais ou menos na 8ª série que caiu a ficha, né? Até então eu passava me arrastando ali, né? Mas acho que a partir da 8ª série eu comecei a entender, né? A importância de ter uma boa formação, de buscar uma boa formação. E claro, na universidade eu tive as mesmas dificuldades que todo mundo, né? Com os cálculos, com as físicas, né? Com as álgebras, né? Então... mas também sempre procurei me dedicar ao máximo, porque eu entendia que era importante, né, ter conhecimento. Fiz tudo que a universidade poderia me oferecer, né, tanto durante a graduação como na pós-graduação, né. Acho que na pós-graduação eu fiz até muito mais cursos por estar na Universidade de São Paulo, né, por ter muito mais acesso. Eu acho que eu consegui ali ter uma formação muito ampla, né? Porque tudo que eu podia fazer de cursos, né, que era possível fazer, eu fazia, né? Então aproveitei bastante, né? Também aprendi bastante porque eu ministrei muitos cursos, né, na Universidade de São Paulo, inclusive para várias empresas, né, grandes empresas, né? Então foi um aprendizado bastante grande, mas sempre assim,
talvez é uma característica do nordestino, né? Apesar de ter, né, esse compromisso, né, de me dedicar, né, de buscar ser um profissional que atua com seriedade, com compromisso, né, com as coisas que está assumindo, mas eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona, né? E sempre também soube aproveitar as coisas boas da vida, né? Os amigos, né? As festas das universidades, né? As festas que a gente faz, né, nas igrejas ali, né? Na nossa paróquia, nas nossas comunidades, né? Então, sempre gostei de esporte, né? Praticar esporte. Então, também sempre tive essa preocupação, né? De manter um bom relacionamento, né? Com todas as pessoas, e graças a Deus eu acho que a gente não vai ser nunca unanimidade, né? A gente não vai conseguir que todos gostem da gente, e eventualmente a gente não vai gostar de todas as pessoas. Mas eu fiz grandes amigos ao longo dessa história, né? Isso me deixa muito feliz, né? Porque por onde eu passei, eu construí grandes amizades em todos os setores, né? Na indústria, né? Nas academias, nas universidades. Então isso é muito bom, né? Porque quando a gente precisa de ajuda, a gente tem para onde correr, né? A gente tem esses amigos que a gente foi conquistando ao longo dessa trajetória. Então eu acho que é por aí, eu acho que eu posso dizer assim, que sou uma pessoa amiga, né? Então você pode resumir quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa amiga que sempre busca ajudar, né? Que sempre busca colaborar e que está sempre à disposição, né? Para fazer o que é possível para também, né? Assim como eu tive oportunidades ao longo de toda essa trajetória, muitas pessoas me ajudaram, né? Isso aí você não consegue avançar se você não tiver pessoas que te ajudam. Eu sempre tive esse olhar, né? Então, eu olho para vocês, eu me vejo. Então, eu entendo cada um dos meus alunos, eu sei das suas dificuldades, né? Então, eu tenho essa preocupação também de ser, né? Não um exemplo, mas de ser uma pessoa que vocês podem contar, né? E saber que eu vou fazer de tudo para ajudar. Desde que vocês queiram se ajudar, obviamente, né? Então também tem que estudar, tem que mostrar interesse, né? Isso é importante. Mas eu acho que, né, ser amigo, né, e ter esse entendimento, né, de que a gente precisa de todo mundo, pode resumir quem eu sou. Certo. Professor, e tratando dessa questão mais próxima da gente, nós como alunos, né, e você como professor, o professor Sérgio, ele ministra a matéria de empreendedorismo para mim, e eu observo assim, professor, durante as aulas, que você é bastante engajado, bem dedicado nessa questão, e aborda certas questões nas quais você acabou de comentar ali, a parte de uma carreira de vida e tudo mais. Eu gostaria de saber, fora as questões de projetos mais avançados na química, na engenharia química, que você realizou na sua carreira, se você tem esse grande interesse ali também na parte de empreendedorismo, nessa parte criativa ali, com relação à química. Sim, eu sempre fui incentivador, né, de a gente atuar, né, vendo o que a gente desenvolve na universidade, como várias grandes universidades do mundo fizeram, né, com esse olhar, com esse perfil, né. Houve um processo, todo um processo, né, do empreendedorismo dentro das universidades brasileiras, né. Então, mais ou menos ali na década de 90, né, então eu fiz meu doutorado lá na USP mais ou menos nesse período, né, no 92, 93, 94 ali. Então, ali começou um movimento, né, ali começaram algumas iniciativas dentro das universidades para incentivar o empreendedorismo. Então, meu primeiro contato com o empreendedorismo foi lá na Universidade de São Paulo, quando eu fiz o curso do Empretec, através de uma cortesia, né, generosa do Sebrae. Um curso do Empretec é um curso caro, né? E eu me interessei, né, por fazer o curso, né, fiquei sabendo do curso, né, pelo contato que eu tinha com o Sebrae na época, me interessei e eles me deram uma bolsa para fazer o curso, né? Então, a partir daquele momento, eu percebi a importância do empreendedorismo. E é interessante que, logo em seguida, né, a própria Universidade de São Paulo, a Unicamp, já tinha algumas iniciativas, implantou uma incubadora de empresa lá na universidade, né? Então, começou a fomentar também o empreendedorismo.
Então eu tive algumas ações, né? Eu fiz alguns trabalhos relacionados a essa área, né? Lá, quando eu estava lá na USP, né? E quando eu cheguei aqui na universidade, ainda a gente já tinha, né, uma incubadora, né? A Pantanal Incubadora já era incipiente, mas já tinha o projeto, já tinha ideia, né? De a gente incubar empresas aqui, né? Mas ainda era muito incipiente essa questão do empreendedorismo na universidade, inclusive com relação aos professores, né? Então a gente, pela lei, né, a gente não poderia empreender, né? A gente não poderia ter empresas ou ter relações comerciais com empresas, né? Então até recentemente a legislação proibia, né, que os professores desenvolvessem atividades particulares, né, fora da universidade. Mas a universidade evoluiu nesse sentido, né? Então a gente, depois da incubadora, se criou a agência de inovação, né? A universidade passou a incentivar empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Então isso vem crescendo, né? A gente teve uma oportunidade muito interessante através do Sebrae. O Sebrae criou um projeto para levar empreendedorismo para as instituições de ensino, né? E eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Então a gente conseguiu R$200 mil de financiamento do Sebrae para desenvolver esse projeto de empreendedorismo, né? Então a gente desenvolveu esse projeto na forma de um projeto de pesquisa, né? Então ele foi desenvolvido nesse modelo. Mas dentro desse projeto de pesquisa a gente desenvolveu formação empreendedora, né? Então a gente fez 3 feiras do empreendedorismo aqui na instituição, né? Através desse projeto a gente dava formação para os alunos que tinham interesse em montar grupos para desenvolver projetos de empreendedorismo, né? Propostas de negócio, nos cursos dos quais eles faziam parte, né? E também dentro desse projeto a gente colocou a capacitação de professores, né? Então a partir daí, através desse projeto, né, vários professores da universidade puderam fazer a capacitação, né, em empreendedorismo, que foi a capacitação para ministrar o curso de empreendedorismo, como a gente está tendo hoje nas nossas aulas, utilizando aquele material do Sebrae, que o Sebrae desenvolveu para as universidades atuarem na área, no ensino de empreendedorismo. Então, a partir daquele momento, né, a universidade cresceu bastante nesse aspecto e hoje a gente tem uma legislação que é mais amigável, né, com relação a essa questão dos professores poderem também desenvolver atividades empreendedoras. Então, isso é muito bom, né? Então, a gente tem hoje um projeto que é de 2 alunos, né, aqui da instituição, né, que já se graduaram e estão atuando aí na pós-graduação, ou que já estão trabalhando, né, que teve fomento do Senai, né, através de um projeto do Senai, um fomento de R$100 mil, e a gente está desenvolvendo um trabalho de pesquisa, desenvolvendo um produto, né, utilizando esse recurso, que é uma atividade empreendedora, né? Então, foi feita uma proposta, eles participaram, apresentaram a ideia foi aprovada, né? Receberam o recurso, então a gente está agora nessa etapa de amadurecimento do protótipo, né? Para que eles possam transformar esse protótipo num produto comercial. E o senhor teve alguma atuação, não apenas no Brasil, mas também no exterior? Não, no exterior nunca tive atividades fora do país, né? Então, no exterior não tive nenhum tipo de interação. Eu tenho interações com pessoas do exterior, mas desenvolver atividades no exterior, não. Certo. O senhor poderia explicar como que funciona melhor essa questão do Sebrae? Se é apenas alguns projetos específicos ou eles também dão financiamento para mais de um projeto, mais de uma área do conhecimento? Eu não sei hoje como é que o Sebrae está atuando em alguns segmentos, né? Eu não ouvi mais falar, por exemplo, de nenhuma ação nesse sentido, de educação empreendedora, né? No edital novo, mas o Sebrae ele é uma instituição sempre aberta a ideias, né? A UFMS faz parte do conselho do Sebrae, né? E o Sebrae ele sempre busca apoiar ações, né?
Então, a gente tem visto aí que o Sebrae tem atuado muito fortemente na formação empreendedora. Agora mesmo eles estão com evento aí para as MEI, né? Para as micro e pequenas empresas aí, né? Então eles estão sempre trazendo pessoas para dar palestra, para dar formação, orientação, né? Mas também não é difícil, né? De repente a gente conversar com o Sebrae e conseguir apoio para desenvolver um projeto específico, né? Eles são abertos a essas questões. Assim, editais específicos como esse, né? Que eles lançaram na época para fomentar empreendedores nas universidades, que eu tenha conhecimento, não houve mais nenhum, né? Mas o Sebrae ele é aberto, né, a ideias, né? E claro, se for possível, eles apoiam sim qualquer proposta aí que chegue, né? E que seja viável a sua realização, eles sempre apoiam. E o senhor, como professor, como o senhor acredita que a docência sirva como uma ponte para ligar a área acadêmica, né, que geralmente a gente dissoa, a pesquisa, do desenvolvimento industrial e do empreendedorismo? Como que o senhor acredita que a docência sirva como uma ponte para ligar esses dois? Eu acho que a docência não é uma ponte, né? A docência ela faz parte do processo, né? Então, a docência sem o conhecimento, né? Não funciona, e a tecnologia sem a docência também não funciona, né? Então, é natural, né? E muitas das vezes é um processo que não é adequado, né? A gente vê professores que, obviamente, não têm nenhuma experiência na área industrial, né? Ou nenhuma experiência empreendedora. Então, ele fica ali muito realmente numa área muito acadêmica, né? Muito fechada no conhecimento, né? E, às vezes, a indústria, né? Ou as pessoas que atuam na área mais aplicada também, né? Ficam ali muito focado, né? Na tecnologia ali, né? E muitas vezes passando dificuldades porque não busca esse conhecimento, né? Que poderia ajudá-la a avançar em algum aspecto. Então é importante, né? O conhecimento, né? Aquilo que a gente desenvolve dentro da universidade enquanto conhecimento, né? Tanto conhecimento técnico necessário para atuar numa área, né? Como conhecimento que é agregado, desculpem, através de projetos de pesquisa, né? De inovação, etc., como também a indústria, né, ou as aplicações tecnológicas buscarem, né, esse conhecimento que eles muitas vezes necessitam para melhorar seus processos e produtos. Então, eu não sei se é uma ponte, eu acho que o que falta realmente é que os dois setores entendam que eles são necessários um ao outro, né? Que o professor ele tem que ter essa visão, né, para fora, né? E que a indústria também precisa olhar para dentro das universidades, né? Então eu não vejo essa coisa de uma forma dissociada, né? Então a gente precisa entender que o conhecimento que a gente desenvolve na universidade é importante que ele se torne um produto, que ele se torne, que ele contribua para o crescimento científico, mas também para o crescimento econômico, social, né? E as indústrias precisam entender também que sem conhecimento elas não vão sair do lugar, né? Então elas podem dominar uma tecnologia, mas eles vão ficar limitados naquela tecnologia que eles têm e não vão avançar, né? Então, para inovar, para fazer coisas novas, elas precisam de conhecimento. Ou elas desenvolvem esse conhecimento internamente, né? Contratando pessoas para trabalhar dentro da empresa como pesquisadores, ou elas podem buscar a universidade para ser parceiras, né? E a universidade também tem que fazer isso, olhar para fora, né? Ver as indústrias como parceiras, ou eventualmente, né, também apoiar, incentivar, né, que vocês montem empresas, né, que vocês desenvolvam empresas, né, que vocês utilizem o conhecimento com uma finalidade mais prática, né, para gerar receita, renda, desenvolvimento econômico, social. Então, eu não sei se é uma ponte, né, eu acho que as coisas, elas fazem parte da mesma moeda, né, elas só estão em lados opostos, né, mas elas são necessárias, né, precisam estar juntas, né. E sobre essa questão da indústria e da parte de empresas, o senhor coordena o projeto de estágio aqui do Instituto de Química, certo? Não, na verdade eu não coordeno, né? A COI é uma comissão, né?
É uma comissão que tem vários professores que fazem parte, né? E eu sou o presidente dessa comissão, né? Na verdade, é uma comissão, não é uma coordenação. Né? É uma comissão de estágio, né? Que tem por finalidade, obviamente, apoiar os alunos, né? Nessa etapa de alcançar uma vaga, né? Buscar uma vaga, né? No setor industrial ou aqui dentro da instituição mesmo, ou em outras instituições públicas, né? Para desenvolver um projeto de estágio, né? E a gente acompanha esse processo, né? Então, as documentações necessárias que você precisa para fazer o estágio, né? Ver se está tudo dentro da lei, né? Se o aluno está fazendo o estágio de maneira adequada, se as empresas estão dando todo o suporte necessário para o desenvolvimento do estágio, né? Então, atualmente, né, a gente, obviamente, com o Estado se desenvolvendo industrialmente, né? O nosso leque de possibilidades aumentou bastante, né? Então, para a engenharia é um pouco mais fácil, né? Ir à busca, né, dessa oportunidade, né? Porque o projeto pedagógico da engenharia, no último semestre, é voltado somente para o estágio, né? Então, os alunos da engenharia podem fazer estágio em qualquer lugar do mundo, né? Que consiga uma vaga. Obviamente, a gente como comissão de estágio, né, nós professores, a gente também usa a nossa rede de relacionamentos para buscar vagas de estágio. Obviamente, a gente não pode garantir para o aluno que a gente vai conseguir o estágio para ele, porque muitas das empresas que oferecem estágio têm seus processos seletivos específicos, né, como vocês sabem, né, principalmente as grandes indústrias, né. Então, digamos assim, não é um relacionamento de amizade, né. Então, eles abrem um processo seletivo e os alunos se candidatam àquele processo seletivo, né. E, claro, aquelas empresas onde a gente tem mais proximidade, né, são empresas menores, né, que não tem, né, que ainda não tem esses processos, né, gerenciais com esse formato. Então, sempre que a gente pode, a gente ajuda o aluno, né, e consegue aí também vagas de estágio nessas empresas menores, né, que aceitam, né, estagiários por indicação, né. Então, a engenharia tem uma possibilidade aí mais ampla, né, nesse aspecto, né. O bacharelado em tecnologia química, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, né, porque eles não têm um semestre só para fazer estágio, então eles têm estágio ainda junto com algumas disciplinas, né. Então, o raio, né, de estágio para eles é mais restrito, né, eles não podem ir para longe, a não ser que eles resolvam trancar, né. O que às vezes eu sugiro para alguns, dependendo da oportunidade que aparece, né, trancar aquelas 2 ou 3 disciplinas que ele precisa fazer e vai fazer o estágio. Depois volta e termina, né, faz as disciplinas e conclui o curso. Mas, assim, para o pessoal do bacharel, né, bacharel tecnológico, a gente sempre tenta conseguir, né, estágios em empresas mais próximas aqui na capital, né, Campo Grande, nas proximidades. E o pessoal da licenciatura faz estágio nas escolas, né? Então, já existe aí uma parceria, né, das secretarias de educação com a UFMS para disponibilizar essa possibilidade dos alunos da licenciatura estagiarem nas escolas para cumprir a carga horária necessária para conseguir a sua graduação. E com toda a sua experiência com relação a essa área, que dica o senhor daria para essas pessoas que se interessam em ingressar num estágio? É que busquem fazer um estágio na área que acreditam que a pessoa tem maior identificação e tem possibilidade de crescer, né? E buscar fazer o estágio, como eu falei, a engenharia é mais fácil, né, por ter um semestre somente para fazer o estágio, mas como eu falo para o pessoal do bacharel tecnológico, eu falei, olha, vale a pena você ficar um semestre a mais, né, de repente até um ano a mais, dependendo da empresa que você conseguir o estágio. O estágio é fundamental, principalmente se você consegue estágio numa grande empresa, né, porque o conhecimento, a experiência, a bagagem que você vai ganhar ali, né, pode te abrir muitas portas, sem falar na possibilidade de eventualmente você ser contratado pela empresa, né. E outra coisa que é importante, né, é a partir do momento que a empresa te acena com uma possibilidade, né, uma oportunidade,
se você aceitar ou indicar que pretende aceitar aquela oportunidade, é importante que você realmente cumpra, né? Assuma esse compromisso, né? Porque é muito ruim, né? Você ser convidado para trabalhar numa empresa enquanto estagiário e depois falar que não quer, né? Então isso eu acho que acaba, de certa maneira, fechando um pouco as portas também, né? A gente entende às vezes a razão dos alunos, por algum motivo, não aceitar uma oportunidade de emprego, mas aquela oportunidade de emprego, né, que naquele momento eventualmente não parece muito interessante, no futuro vai ser, né? Então você ter a oportunidade de ter essa primeira experiência, né, de ter esse primeiro emprego é fundamental para te abrir todas as outras portas ali para frente. Então se você já fecha a porta naquele momento, né, eu acho muito temerário. Claro, nada impede de você depois ter a possibilidade de conseguir um outro emprego, uma outra empresa, outra vaga. Mas com certeza vai ser um pouco mais difícil, né? Do que você tentar uma vaga depois de ter passado por uma indústria como empregado, de ter tido toda uma experiência, né? Então é importante, acho que é construção, né? Então às vezes não vai estar... A cidade não é a melhor, a empresa não é melhor, o salário não é o melhor, mas a experiência que você vai ganhar ali, né, pode te ampliar os horizontes, te abrir muitas portas, né? Então você não pode pensar só ali naquele momento, né? Não é a cidade que eu queria morar, não é a empresa do jeito que eu gostaria que fosse, né? Não é o salário que eu pensei, né? Mas a bagagem que ela vai te dar e a experiência, né? Vale muito mais, né, do que você trocar isso por qualquer outra coisa, né, que depois não vai te dar as mesmas oportunidades. Então esse é o conselho que eu dou. Olha, se vocês tiverem a chance, né, de ao fazer o estágio serem efetivados, né, aproveite essa oportunidade, né. Pode não ser exatamente como você gostaria que fosse, né, mas a bagagem que você vai ter ali, né, mesmo que você fique lá 1 ano, 2 anos, né, vai fazer muita diferença, né? Pode acreditar que vai fazer muita diferença, né? Então é importante, né, você não perder essas oportunidades. Então tem que aproveitar realmente aí e entender, né, que isso é um processo, né? Então a gente vai crescendo aos poucos, né? A não sei, obviamente, que você tem uma chance muito grande, né, de conseguir um emprego nas condições ótimas, né, que todos nós gostaríamos, né? Mas isso a gente sabe que é difícil, né? Então tem que aproveitar, né, esses momentos, né, essas oportunidades, né, para desenvolver maturidade, desenvolver, né, experiência, né? Porque isso lá na frente, o que você vai ganhar de experiência não tem preço. Essa que é a verdade, né? Se você for avaliar, né? Se você fosse pagar para ter essa experiência, né? Você está recebendo, não é o que você gostaria, mas está recebendo, né? Então tem que aproveitar, é importante. Isso é bom para o aluno, né? Enquanto um profissional que vai crescer, né? E também é importante para a gente constituir enquanto instituição, né? Porque a gente está mandando vocês, né, para o mercado de trabalho, né? E o que vocês fazem lá no mercado de trabalho também, né, leva o nosso rótulo, leva o nosso logo, né? Então, ter essa visão, né? Então, ó, se indicou que vai aceitar, aceita, né? Vai ficar sofrendo? Vai. Sofre 1 ano, sofre 2 anos, né? De repente fica mais 1, 3, né? Mas é diferente você sair de uma empresa com 3 anos, né, e reivindicar uma vaga em outro lugar, do que sair só com 1 ano de estágio aí, na melhor das hipóteses, né? Então é importante, né? Tem que valorizar o estágio, né? E principalmente valorizar as oportunidades que o estágio traz. Professor, com esses ramos que o senhor já atuou, a experiência que o senhor possui, eu gostaria de perguntar uma questão mais acerca de um planejamento futuro da sua carreira, puxando até um gancho com a pergunta do Igor, com relação à atuação no exterior, se o senhor vê mais no momento um foco em continuar a atuação aqui na UFMS, no Instituto de Química, ou se o senhor tem um planejamento de fazer uma mudança em breve na parte profissional mesmo. Bem, eu tenho família, né? Eu tenho raízes, né, aqui no
Campo Grande. Então, assim, nunca pensei em desenvolver nada muito longe de Campo Grande, né? Pensando em termos de carreira, né? Eu já estou aí mais ou menos um pouco mais para frente do meio do caminho, né? Mas eu tenho interesse em desenvolver projetos, né? Em parcerias, né? Ou colaborações, né? Com outras instituições, e nada impede também de ser inclusive no exterior, né? Então a gente está sempre buscando aí parcerias, né? Já tive um projeto em parceria com uma indústria de tintas aqui de Campo Grande, né? Que vai mais ou menos nessa linha, né? Então a gente desenvolveu um produto para eles. Foi um projeto de mestrado, né? Com financiamento do IS Biomassa, né? E da empresa, né? Então a gente já tem uma experiência em trabalhar, né? Nessa pegada, né? De uma aplicação mais vendo realmente ali para fora da universidade, mais comercial, mais tecnológico. Mas assim, em termos de pensar em sair, né? Nesse momento eu não viria a possibilidade devido às raízes que eu tenho atualmente aqui na cidade. Bom, A gente agradece demais, professor, a participação. Foi muito interessante, foi muito enriquecedor a conversa. Acho bastante bacana de ver essa participação, essa atuação do senhor nesse ambiente acadêmico de docência, a relação com o setor privado e a importância também de conectar todos esses setores. E foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. E vocês podem contar comigo, obviamente, com todos os professores aqui do Instituto de Química, né? Todos muito dedicados, né? Todos buscando a melhor formação possível, né? Para os cursos de graduação. A gente sabe, né, das dificuldades que a gente tem, né? Em todos os aspectos, né? A educação pública, ela precisa ter qualidade, né? Ela precisa ter esse olhar, né? E ampliar esse olhar um pouco mais para fora da universidade, né? E a gente percebe que aqui na instituição, e particularmente aqui no Instituto de Química, que os professores têm esse entendimento, né? De que esse conhecimento que a gente desenvolve aqui, ele tem que, obviamente, ter um alcance social maior, né? E eu acredito que os nossos alunos estão bem preparados aí para o mercado de trabalho, né? A gente está muito feliz vendo os alunos se formarem, sendo efetivados nas empresas na qual eles têm feito estágios ou em outras empresas, né? Então isso mostra que vocês, né, alunos, obviamente, com todo o mérito, né, mas também, né, com o esforço aí de todos os professores, né, e com todo o apoio institucional, a gente tem conseguido dar para vocês uma formação aí compatível com a formação das melhores instituições do Brasil. Então eu que agradeço o convite e estou à disposição. é isso. Muito obrigado, professor, por ter vindo, e agradeço a todos por estarem assistindo a gente. Aguardem no próximo Café Atômico. Tchau, tchau. Tchau.